E se eu te dissesse que é possível viver sem nunca mais perder a calma com ninguém? Não porque o mundo parou de te provocar, mas porque você se tornou tão forte por dentro que nada nem ninguém consegue te tirar do eixo. Imagine por um momento que você não reage mais com raiva, que não entra mais em discussões inúteis, que cada palavra sua, cada ação nasce da serenidade, não do impulso. Parece poderoso, não é? E é, mas não é um sonho, é uma habilidade real que pode ser treinada, desenvolvida. E tudo começa aqui. Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode te dar um controle emocional que a maioria das pessoas nunca vai alcançar. Antes de começarmos, quero que faça algo simples, mas muito poderoso. Vá aos comentários e escreva essa frase. Hoje eu escolho a minha calma. Aconteça o que acontecer. Sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, como se fosse um compromisso contigo mesmo. Não é só uma frase, é uma ordem à sua mente. Ao escrevê-la, você está registrando no seu subconsciente. E sempre que um desafio surgir, a sua mente vai lembrar. Você já escolheu não reagir. Vai lembrar que escolheu manter o controle, o seu poder. Número 1. A origem da raiva. Quando você se irrita, não é o mundo que perdeu o controle, é você. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a raiva não surge porque alguém fez algo imperdoável. Ela nasce porque algo não saiu como você esperava. Aí está a raiz da raiva: expectativas. Você constrói essas expectativas em silêncio, sem perceber. E quando elas não são atendidas, se transformam em frustração e depois em raiva. Esperava ser compreendido, queria ser tratado com mais carinho, acreditava que a resposta viria do jeito que você responderia. Mas não aconteceu. E em vez de aceitar a realidade, você escolheu lutar contra ela. E é assim que o conflito começa. É fundamental enxergar a raiva não como algo inevitável, mas como uma resposta condicionada. Condicionada por crenças, desejos e projeções que não se realizaram. Alguém te interrompe? Não agradece? Comete um erro? Será que isso é tão grave assim? Ou será apenas o sinal de que uma expectativa sua foi quebrada? Às vezes, esperamos por justiça, respeito ou atenção. E quando isso não vem, nos sentimos feridos, frustrados. E aí, o ego assume o controle. A raiva entra em cena como uma defesa, um escudo. Só que esse escudo não resolve nada, não muda a situação, não conserta o problema. Só te desgasta. E o pior, rouba sua clareza. A raiva turva a mente, embaralha as palavras, distorce tudo e te faz agir por impulso. Quantas vezes você se arrependeu do que disse no calor da raiva? Quantas vezes precisou juntar os cacos de uma relação que se partiu porque você não soube se calar a tempo? Por isso, a chave está na pausa. Quando sentir a raiva subindo como uma onda, não a reprima, observe. Pergunte a si mesmo: o que eu esperava que não aconteceu? Só essa pergunta, por si só, já pode mudar tudo. Porque você começa a perceber que muitas vezes estava agindo mais pelo ego do que pela razão. E é nesse instante que você pode recuperar seu poder. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Se você treinar isso todos os dias, mesmo por alguns segundos, estará reprogramando sua mente. Não se trata de reprimir emoções. O objetivo é entender o que sente, identificar o que está por trás daquela reação, desarmar a bomba antes que ela exploda. Alguém te diz algo que te incomoda? Respira. Não reaja imediatamente. Avalie. O que eu esperava é realista ou só queria que o mundo seguisse o roteiro que eu criei? Muitas vezes, o que incomoda não é o que o outro disse ou fez, mas a história que você inventou na sua mente sobre como tudo deveria acontecer.
Segundo o estoicismo, não são os eventos externos que nos perturbam, e sim a forma como os interpretamos. Epicteto dizia: o caminho para a tranquilidade começa quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Você não pode impedir que os outros ajam com grosseria, egoísmo ou ignorância, mas pode impedir que isso roube sua paz, porque o verdadeiro controle está na sua resposta, no seu julgamento, na sua postura. A raiva não nasce nos fatos, nasce nas expectativas criadas. E quando você entende isso, começa a se afastar emocionalmente da situação. Começa a ver tudo com mais lucidez e maturidade. Você passa a enxergar os acontecimentos com distanciamento, com objetividade, com menos drama. E isso te liberta. Pode ser que a situação continue exatamente igual, mas você já não é mais prisioneiro dela. Você não reage mais por impulso. Você escolhe, e essa escolha te dá poder. Você age com sabedoria, não mais com impulsividade. É esse tipo de domínio interno que muda completamente a sua vida, os seus relacionamentos, suas decisões. É isso que te torna uma pessoa forte de verdade. Não a que grita mais alto, mas a que permanece em paz quando todos os outros perderam o controle. E essa força, essa calma, essa lucidez, você pode treinar. Todos os dias, um pouco mais. A cada desafio, a cada teste, você escolhe se manter firme. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de entender que você pode sentir tudo e ainda assim escolher agir com equilíbrio. Essa é a essência do estoicismo. Essa é a arte de não ser dominado pelas emoções, mas sim de conhecê-las tão bem que nenhuma delas te governa. Com o tempo, essa prática vira hábito e esse hábito se torna uma fortaleza. Você já não precisa gritar para se sentir forte, nem reagir para provar que tem razão. Aprende que a verdadeira força está em manter o seu centro quando tudo à sua volta tenta tirá-lo de lá. Que a sua paz não é negociável, que sua calma não depende do que os outros façam, mas do que você escolhe pensar e sentir. Então, sempre que algo o incomodar, volte à origem. O que esperava? Vale a pena perder a sua paz por isso? Se a resposta for não, solte. Não se prenda ao que não pode controlar. Deixe que os outros sejam como são, enquanto você escolhe ser quem quer ser. Alguém em controle do seu mundo interior. Alguém que não se quebra diante da adversidade. Alguém que entende que a paz não se encontra fora. Ela é construída por dentro e começa com uma escolha firme. Número 2. A importância do silêncio no controle da raiva. Quando alguém o fere com palavras, quando você sente que algo queima por dentro por injustiça ou desrespeito, a reação mais fácil é deixar o impulso falar por você. Responder na mesma moeda, revidar na hora, se defender, gritar, corrigir, atacar. Mas, e se a resposta mais poderosa não fosse uma palavra, e sim o silêncio? A raiva precisa de combustível para crescer. E esse combustível, muitas vezes, são as palavras que jogamos sem pensar. Quantas discussões nascem porque alguém não soube se calar? Quantas vezes uma relação se desgasta não pelo conflito em si, mas pelo que se disse no calor da briga? O que não se diz não pode ser usado contra você. O que não se lança não machuca. E o silêncio, quando nasce da sabedoria e não da repressão, tem uma força que nenhuma palavra alcança. Existe uma antiga história que ilustra isso com clareza. Um discípulo perguntou a Buda o que fazer diante da raiva e ele respondeu: quando alguém lhe oferece um presente, mas você não o aceita, de quem é esse presente? O discípulo respondeu: de quem ofereceu? Buda então concluiu: se alguém lhe lança raiva e você não a aceita, a raiva ainda é dele. Esse é o poder do silêncio. Não é passividade, é uma escolha consciente de não entrar no jogo do outro. Quando você está em silêncio, tem a chance de se escutar por dentro.
Pode perceber se sua reação vem da dor, do ego, do orgulho, mas se responde na hora, está entregando seu controle à emoção. Você não está escolhendo, está apenas reagindo. E viver assim é viver sem liberdade. O verdadeiro domínio de si mesmo se revela naqueles segundos em que você poderia explodir, mas escolhe se calar e observar o que acontece dentro de você. Nesses momentos de tensão, a primeira coisa a fazer é respirar e parar. Feche a boca, mesmo que por dentro esteja em chamas. Ao fazer isso, não está perdendo força, está ganhando espaço, pois o silêncio permite observar. E quando observa, você deixa de estar cego pela emoção. Pode ver além da ofensa, percebe que talvez nem valha a pena responder, ou que a melhor resposta virá depois, mais ponderada, mais digna. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem ou dizem, mas podemos escolher como vamos reagir a isso com consciência. Epicteto dizia que devemos nos lembrar de que não são os fatos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. E às vezes, a melhor forma de mudar essa opinião não é tentando vencer uma discussão, mas se dando o espaço necessário para que a emoção se acalme. Esse espaço se chama silêncio. É no silêncio que você se fortalece, é nele que sua mente clareia. O silêncio protege, resgata e mostra o quanto você evoluiu. Quando você escolhe não reagir, mas refletir, está demonstrando o mais alto nível de inteligência emocional. E é nesse ponto que sua vida muda, pois você se torna alguém que não se move pela raiva, mas pela razão. Alguém que não se afunda no caos, mas que permanece firme em sua paz interior, custe o que custar. O silêncio não é fuga, é proteção, é sabedoria. É dar-se tempo para não dizer aquilo de que mais tarde poderá se arrepender. Pois as palavras têm poder, e muitas vezes esse poder é destrutivo. Você pode destruir a confiança, ferir a alma, quebrar algo que depois não saberá como consertar. Mas se souber guardar silêncio no instante certo, evitará danos desnecessários e manterá sua integridade intacta. Com prática, esse hábito se torna uma ferramenta poderosa. Vai perceber que diante de uma provocação, já não precisa responder. Já não sente a urgência de defender o seu ego a qualquer custo. Você percebe que pode estar em paz mesmo que o outro não esteja. Que pode seguir tranquilo sem precisar vencer cada discussão, pois o verdadeiro triunfo não é ter a última palavra, mas sim preservar a última calma. E sim, no início vai custar. Sua mente vai forçá-lo a falar, a justificar-se, a corrigir o outro, mas com o tempo vai entender que seu silêncio não é fraqueza, e sim domínio emocional. Cada vez que escolhe não falar em um momento de ira, está protegendo o que tem de mais valioso, sua paz interior e sua dignidade. Então, da próxima vez que sentir o fogo da raiva querendo sair pela sua boca, lembre-se disso, respire, pare, silencie e deixe o ruído passar. Pois nesse silêncio, você está escolhendo não ser escravo de suas emoções, mas livre. Rir dos problemas e não levá-los tão a sério também é essencial. Às vezes, o que você precisa para recuperar seu poder não é uma técnica difícil, nem respiração profunda. Às vezes, basta uma gargalhada no momento certo, que pode mudar completamente tudo ao seu redor. Talvez você já tenha estado prestes a explodir, a dizer algo de que se arrependeria, e de repente percebe o quão ridícula é a situação. E ri. Essa risada não é fraqueza. É um sinal de que você decidiu não levar a vida tão a sério. É sua alma lembrando que o poder está em você e não no que acontece fora. A maioria vive presa ao peso dos próprios problemas. Tudo parece urgente e pessoal, definitivo. Mas ao dar um passo atrás, você percebe que pode escolher a leveza, rir do incômodo e transformar essa reação numa prova de inteligência emocional real.
Fugir é o que tantas vezes te leva a agir com raiva. E o melhor de tudo é que ninguém pode impedir você de rir. Você pode rir a qualquer instante, mesmo em meio ao caos. Claro, isso não quer dizer rir dos outros ou diminuir a dor alheia. Significa encontrar aquele pequeno respiro de humor nos próprios tropeços. Rir quando as coisas não saem como o esperado. Rir dos seus erros, das suas quedas, dos seus dramas internos que, ao serem vistos de fora, não parecem tão trágicos assim. Esse riso é uma afirmação de vida. É sua forma de dizer: não vou deixar que isso me destrua. Vou passar por cima disso, nem que seja rindo. E sabe de uma coisa? Isso funciona de verdade. Porque toda vez que você escolhe rir ao invés de reagir com raiva, está fortalecendo uma nova forma de ser, mais leve, mais forte e resiliente. Você está treinando sua mente para não transformar todo problema em tragédia. Está cultivando a habilidade de relativizar, de tirar o peso daquilo que não merece sua energia. E quando isso se torna um hábito, seu ambiente muda. As pessoas deixam de te ver como alguém frágil, que explode por qualquer coisa. Passam a te enxergar como alguém que sabe manter a calma, que transmite bom humor, mesmo no meio da tempestade. O estoicismo ensina que não escolhemos o que nos acontece, mas sim como reagimos a isso. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a vida é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, se você escolhe ver seus problemas com humor, está transformando sua realidade. Não porque os problemas somem, mas porque você para de ser vítima deles. Quando algo der errado, ria. Se alguém te provocar, sorria. Se errar, aprenda e solte com uma risada. Porque se você consegue rir do que te frustra, então isso já não tem mais controle sobre você. Se consegue ver o lado absurdo de uma situação, então já saiu do drama, está acima dele. Ganhou perspectiva, ganhou paz. O riso, quando usado com sabedoria, é um verdadeiro ato de poder. É a declaração de que você decide como se sentir, mesmo quando tudo parece estar contra você. É uma ponte que te leva do conflito à harmonia, da raiva à serenidade. E cada vez que escolhe esse caminho, está construindo uma vida mais leve, mais autêntica e mais livre. Então, da próxima vez que a vida te testar, antes de explodir, respire e ria. Porque nada fortalece mais do que a capacidade de encontrar luz no meio da escuridão. E o riso, querido ouvinte, é exatamente essa luz silenciosa que te reconecta com o que há de melhor dentro de você. Pense agora na vitória de longo prazo, não na discussão momentânea. Há momentos em que você pode estar certo, mas acabar perdendo algo muito mais precioso. Você pode vencer uma discussão, deixar claro seu ponto, provar que estava certo, mas se ao fazer isso causar ressentimento, orgulho ferido ou distanciamento, o que você realmente ganhou? Apenas triunfou numa batalha que jamais precisou de vencedores, apenas de entendimento. E nesse impulso de impor sua verdade, talvez tenha perdido algo que levará anos para reconstruir. Uma relação, uma conexão, a confiança de alguém. Muita gente vive obcecada por ter a última palavra, por mostrar que nunca erra. Mas essa obsessão não é força, é insegurança disfarçada. Porque quando você tem segurança verdadeira, não precisa vencer cada conflito. Sabe quando se calar, quando soltar, quando olhar além do agora e pensar no futuro. Vale mesmo a pena destruir a paz apenas para provar que estava certo? E se, no lugar disso, você escolhesse manter a harmonia, proteger o vínculo e agir com sabedoria, pensando estrategicamente no que vem depois? Talvez o que se perde com a necessidade de ter razão seja maior do que aquilo que se ganha. A maturidade está em saber recuar quando necessário.
em entender que a paz que você preserva agora pode ser o alicerce de uma convivência muito mais forte lá na frente. A verdadeira vitória não está em vencer argumentos, mas em construir relações saudáveis. Saber disso muda tudo. E mais ainda, muda você. Porque a pessoa que escolhe o silêncio, a calma e o respeito, mesmo podendo atacar, demonstra o maior tipo de poder, o autocontrole. E é esse autocontrole que garante que, mesmo em tempos difíceis, sua integridade permaneça intacta. Cada vez que você se encontrar em uma discussão, faça a si mesmo esta pergunta: isso que estou prestes a dizer vai construir ou destruir? Estou agindo para fortalecer essa relação ou apenas defendendo meu próprio ego? Em muitos casos, é o ego que nos empurra a batalhas pequenas e inúteis, enquanto a verdadeira vitória está na sabedoria de pensar a longo prazo. Não se trata de desistir ou se submeter, mas de saber escolher as batalhas com inteligência. Às vezes, o maior ato de sabedoria é sair do conflito sem ferir, sem impor sua vontade e sem deixar cicatrizes emocionais. A ciência confirma isso. Relações saudáveis, duradouras e resilientes não se constroem vencendo argumentos, e sim com empatia, escuta, compreensão e uma visão mais ampla do futuro. Pesquisas mostram que quem prioriza a paz acima da necessidade de estar certo, experimenta menos estresse, mais bem-estar e vínculos mais fortes com os outros. Porque o verdadeiro bem-estar não está em colecionar vitórias, mas em saber ceder na hora certa para preservar algo mais importante. É justamente aqui que o estoicismo entra com sua clareza implacável. Os antigos estoicos ensinavam que devemos olhar além do impulso imediato e agir sempre com base na razão. Sêneca, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia com simplicidade: não é sábio aquele que vence a briga, e sim aquele que evita brigar quando não é necessário. O estoico não se deixa arrastar pela emoção do momento. Ele observa, reflete, pondera e escolhe agir a partir da estratégia, nunca do orgulho ferido. Mas como aplicar isso no dia a dia? Imagine que você está no meio de uma discussão com alguém que ama. Você pode levantar a voz, rebater, provar que está certo, ou pode escolher o silêncio, respirar fundo e se perguntar: o que quero proteger aqui? O vínculo ou o meu ponto de vista? Essa pausa de segundos pode mudar completamente o rumo da conversa. Você pode optar por falar com calma, deixar de lado a frase agressiva que até traria uma vitória momentânea, mas destruiria algo dentro da outra pessoa. Pode escolher plantar paz e não discórdia. Com o tempo, os frutos dessa postura começam a aparecer. Você terá menos conflitos desnecessários, será alguém mais confiável e mais respeitado. As pessoas vão sentir que podem conversar com você, mesmo em momentos de desacordo, porque sabem que você não precisa impor nada para se sentir forte. Vão perceber que você enxerga além da situação, que não está preso às emoções do agora, mas guiado por um propósito maior. Essa forma de viver constrói relações mais sólidas, conserva sua energia emocional e cultiva uma harmonia interior e exterior. Isso não significa calar sua voz, e sim afirmar sua maturidade. Quem só sabe discutir para ganhar ainda é escravo do próprio ego. Mas quem escolhe pensar a longo prazo, quem decide quando falar e quando recuar, está construindo algo muito maior do que uma simples vitória verbal. Está construindo uma vida inteira em paz. E essa, ouvinte, é a única vitória que de fato importa, a que preserva sua alma e suas relações mais preciosas, mesmo nas tempestades emocionais. Número 5. Transforme o não se irritar em um desafio mental pessoal. Cada vez que alguém tentar te tirar do eixo, você terá dois caminhos à frente: reagir automaticamente, como faz a maioria, ou usar aquele momento como um verdadeiro treino de força mental. E é aí que está o desafio real.
Não se trata de reprimir sentimentos, e sim de transformar cada provocação em uma chance de fortalecimento interior. Imagine por um instante que sempre que alguém te ofende, você não perde o controle, mas soma pontos num jogo que foi criado por você mesmo, o jogo do autocontrole. Um jogo no qual sua vitória não depende das atitudes dos outros, mas unicamente da maneira como você decide reagir. Pense bem, o que aconteceria se você encarasse cada situação tensa como um exercício mental? Não como uma ameaça pessoal, nem como uma injustiça, mas como um campo de treinamento para expandir sua mente e seu domínio emocional diante da vida. Quando você faz isso, deixa de ser refém das suas emoções e passa a ser o arquiteto do seu caráter. Na próxima vez que sentir a raiva crescendo, diga a si mesmo, em silêncio: essa é mais uma prova, e eu vou superá-la. Em vez de lutar contra a situação, você a transforma em sua aliada. Usa tudo isso como um tipo de academia emocional, onde sua paciência, serenidade e clareza mental são os músculos que crescem. Esse é um novo modo de viver. Não se trata mais de resistir ao impulso com força bruta, mas de entender que cada desafio emocional é como um peso para sua alma. E quanto mais você o levanta com calma, mais forte você se torna por dentro. Quanto mais você enfrenta provocações sem se desequilibrar, mais domínio você constrói. E esse domínio não apenas te protege, ele te transforma em alguém que impõe respeito com a própria presença, sem precisar levantar a voz, simplesmente pela força da sua calma e da sua mente desperta. Faça disso um desafio diário. A cada manhã, ao abrir os olhos, diga com convicção: hoje eu vou vencer o jogo do autocontrole. Não importa o que aconteça, não importa quem tente te provocar, você vai respirar, observar e escolher com consciência. Porque você não é uma máquina programada por impulsos. Você é uma mente livre, treinada, presente e desperta. E se hoje não conseguir, amanhã tenta de novo. Porque não se trata de perfeição, se trata de prática, de constância, de presença. Se trata de entender que a raiva é apenas um sinal, não uma sentença. Que cada teste emocional é também uma chance de crescimento real. Então não fuja disso. Encare cada desafio com coragem. Use cada situação difícil como parte do seu treino. E com o tempo perceberá: você não apenas se irrita menos, você se torna invencível por dentro. E ninguém pode tirar isso de você. A chave está em se antecipar. Você já sabe que momentos desconfortáveis vão surgir. Sabe que alguém vai dizer algo que não agrada, que um plano pode falhar. Então, prepare-se antes que isso aconteça. Não se surpreenda. Encare como uma missão já prevista. E quando acontecer, repita mentalmente: aqui está a prova e eu já sei como vencê-la. Essa preparação interna é o que separa quem reage de forma impulsiva de quem responde com sabedoria. O estoicismo é claro quanto a isso. Dominar a si mesmo é a maior conquista. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem sua permissão. Ou seja, você decide o que te afeta. O poder está com você, não com os outros. E esse poder cresce a cada vez que você escolhe não cair na provocação, a cada vez que mantém a calma enquanto tudo ao redor te puxa para o caos. Com o tempo, essa prática se torna parte de quem você é. Já não precisa se lembrar o tempo todo, não exige tanto esforço. Você simplesmente se torna mais calmo, mais firme e consciente. Não age por impulso, mas por decisão. E as pessoas percebem. Passam a te ver como alguém sólido, que não se desmancha diante da pressão, que não grita para ser ouvido, que domina seu mundo interno. E o melhor é que você não precisa de nada de fora para alcançar isso. Só precisa decidir. Só precisa compreender que cada provocação é uma porta. Você pode entrar nela e cair, ou pode usá-la para subir mais um degrau na sua jornada de crescimento. Então,
toda vez que sentir aquela faísca acender dentro de si, lembre-se, isso não é um problema, é um desafio. E você está aqui para superá-lo. Porque manter a calma não é sinal de fraqueza, é na verdade sua expressão mais elevada de força. E a cada novo dia que você escolhe a serenidade, está vencendo o jogo mais importante de todos, o jogo de você contra você mesmo. Aceitar a realidade da vida e das pessoas é essencial. Grande parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas daquilo que esperávamos que acontecesse. A frustração nasce porque a vida não segue o roteiro que desenhamos. Ficamos com raiva porque os outros não agem como gostaríamos. Mas e se essa raiva não for culpa do mundo, e sim fruto das nossas expectativas? E se a verdadeira liberdade estiver em acolher o que é, ao invés de lutar para mudar tudo à força? Aceitar não é se render, é entender que a vida não tem obrigação de seguir nossos desejos. É parar de lutar contra a realidade para poder viver em paz dentro dela. Quantas vezes você já sentiu raiva porque alguém falhou contigo? Porque não te entenderam? Porque agiram diferente de como você teria agido? Mas essas pessoas não são você. Elas não têm sua história, seus valores, sua visão de mundo. Esperar que todos ajam como você é querer do universo uma simetria que não existe. E é exatamente dessa exigência irreal que nasce o sofrimento. Porque quanto mais rígidas forem suas expectativas, mais fácil será que você se frustre. Aceitar a realidade não significa ser passivo, mas reconhecer que há coisas que estão fora do seu controle, a atitude dos outros, o ritmo da vida, os acontecimentos inesperados. Se algo não aconteceu como você planejava, talvez simplesmente não era para ser. Se alguém não agiu como você esperava, talvez esteja enfrentando sua própria luta. E tudo bem, porque você não está aqui para controlar, mas para aprender a fluir com o que vem sem perder o equilíbrio, e a ciência confirma isso. Pessoas que praticam a aceitação consciente têm menos estresse e sentem mais bem-estar. Não porque a vida delas seja perfeita, mas porque elas pararam de brigar com o inevitável. Pense assim: se você está no meio da tempestade, gritar para o céu não adianta nada. O que você pode fazer é procurar abrigo, proteger sua paz e esperar passar. A tempestade não vai mudar porque você se revoltou. Mas você pode mudar se decidir não ser levado por ela. Então, sempre que encarar uma decepção, pergunte-se: isso é mesmo injusto ou apenas não é como eu queria? Muitas vezes, aquilo que chamamos de maldade ou falta de respeito não é nada além da vida sendo apenas vida. As pessoas não são obrigadas a agir como você gostaria. A realidade não existe para agradar os seus desejos. E quando você realmente entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal. Passa a respirar mais leve, reage com menos raiva, começa a viver com mais liberdade. O estoicismo ensina que a serenidade vem quando deixamos de resistir ao que está fora do nosso controle. Marco Aurélio dizia que se algo dói, é porque você permitiu. Não porque não deva sentir, mas porque você tem o poder de decidir qual significado dar a cada coisa. Aceitar não é apatia, é clareza. É dizer: isso é o que existe e eu vou responder com calma, não com raiva. E essa resposta se torna um exercício contínuo e consciente, feito dia após dia. Cada vez que alguém te interromper, cada vez que algo não sair como você imaginava, lembre-se, isso também faz parte do processo. Você não precisa entender tudo, não precisa que tudo seja justo. Só precisa treinar sua mente para soltar o que não depende de você e se manter firme naquilo que depende. A sua atitude, sua disciplina emocional, sua capacidade de aceitar sem se entregar. Porque no fim, aceitar a realidade como ela é, não te enfraquece, te liberta. Liberta da ilusão de que tudo deve funcionar como você espera.
liberta da frustração constante e quando você solta essa carga, percebe que pode viver com mais leveza, mais presença, mais gratidão. A vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um caminho. E você, em vez de ser vítima de cada mudança, se torna o sábio que sabe se adaptar, crescer e seguir em frente com serenidade e força verdadeira. Número 7. Não leve as coisas para o lado pessoal. Entenda que os sentimentos dos outros não são seus. Quantas vezes você sentiu que um comentário, um olhar ou uma atitude te machucaram profundamente, como se fossem um ataque direto ao seu valor? Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes não tem nada a ver com você? O que os outros dizem, fazem ou até deixam de fazer raramente é um reflexo do seu valor, mas sim do estado emocional em que eles próprios se encontram. As pessoas falam a partir de suas feridas, de seus medos, de suas inseguranças. E quando você entende isso de verdade, algo dentro de você muda para sempre. Você para de carregar pesos que não são seus. Você não é responsável pela raiva que os outros têm dentro de si, nem pela dor que eles ainda não conseguiram curar. Essa liberdade muda tudo. Se alguém te critica, rejeita ou tenta te ferir, pare por um instante e se pergunte: isso realmente diz algo sobre mim ou sobre eles? Em quase todos os casos, a resposta será clara. As palavras dessas pessoas são um reflexo dos próprios conflitos internos. A negatividade delas é uma projeção das batalhas que travam por dentro. Respire. Não reaja de imediato. Não permita que o veneno alheio encontre abrigo na sua mente. Imagine que as palavras deles são como pedras jogadas no ar. Só te acertam se você se colocar no caminho delas. Se você se manter firme, consciente do seu valor, essas pedras vão cair inofensivas aos seus pés sem te atingir. Esse é o poder de quem domina sua mente, de quem escolhe a paz, mesmo quando o mundo ao redor insiste em provocar o caos. Você não precisa pegar essas pedras, não precisa responder a elas, pode simplesmente deixá-las passar e seguir em frente. Esse entendimento não só te protege, como também te liberta. Te liberta do peso das expectativas dos outros. Te liberta da necessidade constante de aprovação. Te liberta da prisão emocional que te faz reagir a tudo o que vem de fora. Quando você para de levar as coisas para o lado pessoal, recupera sua paz, seu poder e se torna praticamente invulnerável aos ataques emocionais. Sabia que a ciência confirma essa ideia? Estudos em psicologia emocional mostram que quem desenvolve uma maior separação entre seu valor pessoal e a opinião alheia sofre menos estresse, menos ansiedade e tem uma autoestima mais estável. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque essas pessoas aprenderam a proteger seu mundo interior. Entenderam que a paz não depende do que os outros dizem, mas do que cada um decide acreditar sobre si mesmo. O estoicismo expressa isso magistralmente. Não são as coisas externas que nos machucam, mas o nosso julgamento sobre elas. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, incluindo as opiniões, gestos e emoções alheias. Você não pode evitar que alguém critique, insulte ou projete sua dor, mas pode evitar que isso entre no seu coração. Como colocar isso em prática? Toda vez que alguém te tratar mal, em vez de reagir, faça uma pausa consciente. Pense, essa emoção pertence a ele, não a mim. Repita mentalmente, eu escolho não carregar o que não é meu. E siga seu caminho. Você não precisa discutir, justificar-se ou provar nada. Sua paz é sua. Não está à venda, não depende de um mundo ser justo ou compreensivo. Depende da sua decisão de protegê-la como o tesouro que é. Com o tempo, você vai perceber que tudo muda.
As críticas deixam de doer como antes, as provocações perdem força e você passa a viver mais leve, mais livre, mais autêntico. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou sua forma de enxergá-las. Aprendeu a reconhecer que cada um luta sua própria batalha, que nem tudo é pessoal, que às vezes o insulto não reflete uma falha sua, mas a dor do outro. Então, toda vez que sentir a tentação de levar algo para o lado pessoal, lembre-se, você é dono do seu mundo interior. Ninguém pode roubar sua paz se você não permitir. Mantenha-se firme, sereno e siga em frente com a cabeça erguida, sabendo que seu valor não depende do olhar dos outros, mas da sua própria verdade. Essa é a verdadeira liberdade e ninguém pode tirá-la de você. Número 8. A raiva nunca resolve nada. Quando alguém te ofende, quando as palavras machucam, quando a injustiça parece tão óbvia que queima por dentro, a reação mais fácil, imediata, é a raiva. Gritar, se defender, atacar, revidar. Mas a raiva nunca resolveu nada, nunca foi uma solução real. É só uma faísca que alimenta o fogo. Reagir com raiva é como jogar gasolina em um incêndio esperando que ele se apague. A realidade é que toda vez que você escolhe a raiva, está abrindo mão do controle, entregando seu poder ao impulso mais baixo da sua natureza. O inimigo da sua paz quer te ver reagir, quer que você perca o controle, porque no instante em que você explode, deixa de ser dono de si mesmo. Você se torna prisioneiro das suas emoções. E o pior é que a raiva não só não resolve a situação, como também a piora. O que poderia ser resolvido com calma, agora é um campo de batalha. O que poderia ser um mal-entendido, vira um conflito. O que poderia ser uma chance de crescimento, torna-se uma ferida aberta. Quando você entende que a raiva não te ajuda, que não aproxima da solução, mas afasta dela, começa a mudar sua forma de enfrentar provocações, a valorizar sua energia, equilíbrio e bem-estar. Cada vez que explode, perde algo difícil de recuperar depois. Sua credibilidade, serenidade, respeito por si mesmo. Não se trata de negar que sinta raiva. Isso é natural. O que importa é o que você faz com essa emoção. Pode deixar que ela te domine ou usá-la como sinal de alerta, um chamado para agir com consciência. Sempre que sentir a raiva subindo, pare, respire, faça uma pausa. Lembre-se, você não é marionete das suas emoções. É um ser consciente, capaz de escolher sua resposta. A psicologia moderna comprova isso. Estudos mostram que quem sabe controlar a raiva tem menos estresse, melhores relações e mais bem-estar. Não porque sejam frios ou insensíveis, mas porque aprenderam que reagir impulsivamente só multiplica a dor. Entenderam que a calma não é fraqueza, mas estratégia, é inteligência emocional aplicada à vida real. O estoicismo ensina algo muito claro. Não são os fatos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura breve. Nesse estado, não conseguimos ver as coisas como são. Exageramos ofensas, multiplicamos agravos e ferimos a nós mesmos mais que aos outros. O sábio, por sua vez, escolhe a calma não por indiferença, mas porque sabe que sua energia é valiosa demais para desperdiçá-la em explosões inúteis. Aplicar isso não é fácil, mas é simples. Toda vez que se sentir provocado, imagine que tem um interruptor interno. Esse interruptor decide se você acende o fogo ou o apaga antes que consuma tudo. Escolha apagá-lo. Escolha responder do seu centro, não da sua ferida. Diga para si mesmo, não vou entregar minha paz a esta situação. E haja conforme isso. Às vezes, será melhor calar. Às vezes, falar, mas com serenidade, não com raiva. Com prática, você desenvolverá uma resistência emocional que poucos possuem.
Será como uma rocha no meio da tempestade. Nada poderá abalar sua calma interior, porque saberá que nenhum ataque, provocação ou insulto merece sua energia mais do que sua própria paz. Enquanto outros se desgastam em batalhas inúteis, você seguirá adiante, tranquilo, firme e inabalável. Lembre-se sempre, a raiva pode fazer você se sentir poderoso por um momento, mas a calma te dá poder verdadeiro para a vida toda. Não reaja, responda. Não lute para ganhar discussões, lute para conquistar sua própria liberdade interior. Porque no fim, o verdadeiro vencedor não é quem derrota os outros, mas quem se conquista a si mesmo. 9. A importância de soltar o ressentimento e a raiva contra os outros. Agarrar-se ao ressentimento é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em alguém. O primeiro a se queimar é você. Cada vez que decide guardar rancor, que escolhe reviver a ferida, não está castigando quem te machucou, está se castigando. Está acorrentando sua paz a um passado que não pode mais mudar. O pior é que muitas vezes a outra pessoa continua vivendo sua vida, enquanto você carrega uma raiva que só te prejudica. Liberar-se do ressentimento não significa aprovar o que fizeram com você, nem esquecer ou justificar. Significa escolher deixar de ser prisioneiro dessa história. Significa entender que seu bem-estar é mais importante que seu orgulho, que sua paz vale mais do que uma vingança silenciosa. O perdão não é para eles, é para você, para que siga adiante leve, sem correntes, sem feridas abertas, sem o peso de uma batalha interna que nunca deveria ter sido prolongada. Muitos acham que ao soltar a raiva estão perdendo, que perdoar é deixar passar uma injustiça, mas é o contrário. Ao escolher soltar, você não perde, você ganha liberdade, clareza, força. Você não fica mais preso ao que fizeram, não se define pela ferida. Você retoma o controle, decide como quer viver a partir de agora e como fazer isso. Comece reconhecendo que raiva e ressentimento não são seus aliados. Não te protegem, não fortalecem, apenas drenam e consomem você. Depois, decida conscientemente que não quer mais carregar esse peso. Não precisa fazer anúncio algum, nem esperar desculpas da outra pessoa. O perdão é um ato privado, silencioso, poderoso. É uma decisão interna. Hoje eu solto isso, hoje paro de carregar esse fardo, hoje escolho minha paz. A ciência também confirma esse princípio. Pesquisas mostram que pessoas que aprendem a liberar ressentimento têm menos estresse, melhor saúde cardiovascular e maior satisfação na vida. Não porque o mundo seja mais justo com elas, mas porque escolheram não deixar que a dor as definisse, escolheram se curar. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros fazem, mas controlamos como reagimos. Marco Aurélio dizia que o mal que nos fazem só nos atinge se permitirmos que crie raízes dentro de nós. Perdoar, então, é o ato estoico mais puro, proteger seu mundo interior da corrupção da raiva, amargura e sede de vingança. Você não precisa entender por que alguém agiu assim para perdoar. Às vezes, nunca saberá a história completa. Às vezes, a outra pessoa nunca mudará, nunca pedirá perdão, nunca perceberá o dano causado. E tudo bem, porque o perdão não depende deles, depende de você, da sua escolha de ser livre. Cada vez que a velha ferida tentar se abrir, lembre-se, você não é essa ferida. Você é quem decide que história escreve com ela. Pode continuar alimentando a raiva ou construir algo novo a partir da cura. Cada vez que escolher soltar, mesmo que pouco, estará se fortalecendo, reclamando sua paz, mostrando que o verdadeiro poder não está na vingança, mas em seguir adiante com o coração leve. Então solte, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Merece viver sem carregar venenos antigos, merece caminhar leve rumo ao que ainda está por vir.
Quando fizer isso, sentirá uma libertação rara, como se tirasse um peso invisível que te oprimia há anos. Então entenderá que o perdão não foi um favor a alguém, foi o maior presente que você se deu, sua liberdade, sua vida de volta, e nada nem ninguém poderá te tirar isso. Número 10. Seu dever como guia, não como controlador. Quando alguém da sua família age diferente do que você espera, quando vê que tomam decisões erradas ou se afastam do que você acredita ser certo, o impulso natural é ficar com raiva, sentir aquela frustração intensa que te faz querer corrigir, impor e mudar à força. Mas essa reação vem de um esquecimento profundo. Você esqueceu qual é seu verdadeiro dever para com eles. Você não está aqui para controlá-los ou moldá-los do seu jeito. Está aqui para guiá-los, para ser um farol, não uma corrente, para inspirar com seu exemplo, não para impor com sua voz. A raiva muitas vezes surge porque confundimos amor com necessidade de controle. Achamos que, por amar, temos o direito de decidir pelos outros, de traçar o caminho deles, de exigir que hajam do jeito que queremos. Mas o amor verdadeiro é humilde. Sabe que cada alma tem seu próprio processo, que cada pessoa precisa viver seus erros, aprender suas lições, descobrir seu ritmo. O amor não diz, faça como eu quero, mas estou aqui por você, sem condições. Quando você entende isso, tudo muda. Para de medir as pessoas pela obediência às suas expectativas, para de sofrer quando escolhem caminhos diferentes e começa a focar no seu verdadeiro papel. Ser uma guia silenciosa, constante, amorosa. Não esperar que te sigam, apenas ser luz, estar disponível, oferecer apoio sem pressionar. Isso e somente isso constrói relações saudáveis, maduras e livres. Na vida familiar, essa verdade é ainda mais importante. Como pais, irmãos, filhos e parceiros, nossa responsabilidade não é controlar a vida dos outros, mas mostrar um modelo de virtude, paciência e temperança. É confiar que as sementes que plantamos, mesmo que não deem frutos imediatos, um dia vão germinar. É aceitar que nem todos os nossos conselhos serão ouvidos, e tudo bem, porque nosso dever não é colher, mas semear. A psicologia moderna confirma essa lição. As relações familiares mais fortes não se baseiam em imposições ou controle, mas em respeito e apoio. Quando os membros da família sentem que são aceitos como são, não como projetos a corrigir, eles florescem. A comunicação melhora, a confiança cresce, o amor se fortalece. Mas quando sentem que precisam cumprir expectativas para serem amados, surge distância, rebeldia e desconexão. O estoicismo também ensina isso claramente. Epicteto dizia que não controlamos os outros, apenas a nós mesmos. Nosso dever é agir com virtude, amor e sabedoria, soltando o apego ao resultado. Marco Aurélio aconselhava tratar cada pessoa como ser racional e livre, não como escravo das nossas expectativas. Sob essa ótica, cada ato de paciência é uma vitória, cada gesto de compreensão é uma conquista. Como aplicar isso na sua vida? Sempre que alguém próximo agir de forma que te incomode ou frustre, respire fundo e lembre-se, você não está aqui para forçar mudanças, mas para ser guia. Pergunte-se, que exemplo quero dar agora? Como posso apoiar, não pressionar? Talvez isso signifique ouvir mais e falar menos. Talvez oferecer um conselho uma vez só e depois respeitar o espaço do outro para decidir. Talvez amar mesmo sem entender. Confiar mesmo sem ver resultados. Ao mudar o foco, a raiva vai diminuir e você vai parar de sentir aquela necessidade constante de corrigir, intervir e lutar contra a realidade. Você começará a viver a partir da aceitação ativa, uma aceitação que não é resignação, mas sim amor maduro. E essa mudança não só transformará suas relações, mas também transformará você.
tornar-se-á mais sereno, mais forte, mais livre. Lembre-se, sua paz não depende de os outros agirem como você quer. Sua paz depende de você agir com amor, compreensão e liberdade interior. Essa é sua verdadeira missão: não controlar, mas guiar; não exigir, mas oferecer; não impor, mas inspirar. E quando vive assim, descobre um poder silencioso, que não precisa gritar para ser ouvido, nem forçar para ser respeitado. Você percebe que o verdadeiro líder nasce do exemplo, não da imposição. E isso transforma profundamente quem está ao seu redor. Número 11. Aplicar o modelo ABCD para mudar a forma como interpretamos os acontecimentos. Sempre que você enfrenta uma situação que provoca raiva, não é o evento em si que determina sua reação, mas a interpretação que faz dele. Por isso, é tão poderoso usar o modelo ABCD, uma ferramenta que desmonta suas reações automáticas e as reconstrói a partir da razão, e não do impulso. Cada letra representa um passo, um pequeno processo que, se praticado, pode mudar radicalmente a maneira de lidar com suas emoções. Primeiro, AA, de acontecimento ativador. Algo acontece, alguém te contradiz, descumpre uma promessa ou te ignora. Esse é o fato simples, neutro, mas a mente raramente o mantém assim. Logo, passamos para o próximo passo. Depois vem o B, de crenças. É aqui que começa o ruído. Você interpreta o evento. Me faltou respeito. Não importo para ele. Sempre fazem isso comigo. Essas crenças nem sempre são racionais, mas operam como se fossem verdades absolutas. Você não questiona a história que sua mente cria, apenas aceita. Então, vêm as consequências, representadas pela C, consequências emocionais. Você sente raiva, frustração ou ressentimento, não porque o evento justifique automaticamente, mas porque suas crenças distorcidas provocam essas emoções. Ou seja, a emoção não é causada diretamente pelo que ocorreu, mas pela interpretação que fez do ocorrido. Aqui, a maioria para e reage a essa emoção, sem perceber que pode intervir antes. E esse espaço começa na D, disputa das crenças. Neste ponto, deve-se perguntar: será que é verdade o que estou pensando? Estou exagerando? Existem outras explicações? Estou generalizando injustamente? Esse passo é o coração da mudança, onde você deixa de ser escravo dos pensamentos automáticos e passa a ser seu mestre. Por fim, chega-se ao E, de novo efeito. Ao disputar crenças e corrigir interpretações, sua emoção muda. Você deixa de sentir uma raiva descontrolada e talvez sinta apenas uma leve irritação. Talvez entenda que o erro do outro não precisa estragar seu dia. Talvez veja a situação sob uma perspectiva mais ampla e madura, o que, a longo prazo, transforma sua vida. A ciência comprova a eficácia desse método. A reestruturação cognitiva, núcleo desse modelo, demonstrou em vários estudos ser poderosa para reduzir ansiedade, raiva, depressão e outros estados emocionais disfuncionais. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque você aprende a vê-los de modo que não te destrói, mas fortalece. O estoicismo também ensina essa verdade, embora com outra linguagem. Epicteto afirmava que não são os fatos que nos alteram, mas a opinião que temos deles. Mudar a interpretação é mudar a emoção, é escolher não ser arrastado pelos julgamentos automáticos da mente, mas deliberar conscientemente sobre o que merece sua paz e o que não. Aplicar esse modelo no dia a dia pode parecer difícil no começo. Com o tempo, isso se torna uma segunda natureza. Sempre que algo te altere, em vez de reagir imediatamente, faça uma pausa mental e percorra o modelo. O que realmente aconteceu? O que estou acreditando sobre isso? Que emoção isso está me provocando? Essa crença é justa? Como posso reinterpretar isso de maneira mais sábia? Assim, você começa a romper o ciclo da raiva impulsiva.
Dessa forma, torna-se dono do seu mundo interior, deixando de viver à mercê dos erros, palavras e gestos dos outros. Recupera seu poder, toma decisões mais eficazes e constrói uma vida mais serena, consciente e livre. Você não controlará sempre o que acontece ao seu redor, mas pode aplicar esse modelo internamente. Sempre questione sua mente antes de entregar sua paz. E isso, num mundo cheio de impulsos descontrolados, te torna alguém verdadeiramente forte e livre. Número 12. Promover uma solução e compromisso. Quando surge um conflito, a tensão cresce e a raiva ameaça dominar a situação. Muitas pessoas ficam presas no problema, discutindo repetidamente sobre o que deu errado. Mas, se quiser agir com sabedoria e dar um passo real rumo à calma e à reconciliação, há algo mais poderoso que apontar erros, propor uma solução e se comprometer verdadeiramente a melhorar. A raiva, muitas vezes, é um grito silencioso de desespero, a expressão de uma dor, de algo que não funciona e parece não ter saída. Quando alguém está com raiva de você, não quer explicações intermináveis, nem desculpas vazias. O que busca, mesmo que não diga, é esperança. Quer ver que existe um caminho adiante, sentir que está disposto a fazer algo diferente, não só justificar o passado. Por isso, depois de ouvir de verdade, validar seus sentimentos, sem minimizá-los ou ridicularizá-los, o próximo passo deve ser oferecer uma solução concreta. Não basta pedir perdão superficialmente. É preciso mostrar com ações que deseja mudar, que está comprometido em reparar o dano e evitar que aconteça de novo. Talvez tenha cometido um erro, dito algo que machucou, agido de forma que hoje se arrepende. Não negue, não crie desculpas. Reconheça sua parte com humildade e depois apresente uma solução. Por exemplo, lamento muito o que aconteceu. A partir de agora, me comprometo a ser mais consciente das minhas palavras e proponho que, se em algum momento sentir que ultrapassei um limite, me avise imediatamente para corrigir. Esse ato de se colocar como parte ativa da solução muda a dinâmica emocional. A raiva perde força porque a outra pessoa percebe que você não está lutando contra ela, mas trabalhando junto para construir algo melhor. Um compromisso sincero cura feridas mais rápido que qualquer discussão. A disposição de agir diferente é mais poderosa que 1000 desculpas feitas por obrigação. E isso não é só intuição emocional. A ciência confirma. A psicologia da resolução de conflitos mostra que quando as pessoas veem ações claras e compromissos reais após um conflito, seu nível de raiva diminui. A confiança aumenta e a disposição para reconstruir a relação se fortalece. Palavras não bastam. Soluções práticas e compromissos cumpridos restauram a confiança. O estoicismo também lembra que agir com virtude é nosso dever, especialmente quando falhamos. Marco Aurélio ensinava que a grandeza não está em não errar, mas em corrigir com coragem e dignidade. Sob essa visão, propor soluções e comprometer-se a melhorar não é humilhação, mas ato de força. É expressão de uma alma madura que não teme reconhecer defeitos e se esforça todo dia para ser melhor. Portanto, na próxima vez que enfrentar um conflito, não fique preso na culpa, vergonha ou raiva. Ouça, valide e então proponha uma solução. Ofereça uma saída concreta, faça um compromisso claro, algo que possa cumprir e que seja palpável para ambos. E cumpra sua palavra. Porque a confiança não se restaura com promessas vazias, mas sim com ações consistentes. Com o tempo, você perceberá que cada conflito se transforma em uma oportunidade de crescimento. Cada desacordo vira um terreno fértil onde se plantam novas bases de respeito e entendimento. E o mais importante, você se tornará uma pessoa que, em vez de ser fonte de caos, passa a ser construtor de paz.
Não porque os problemas desapareçam magicamente, mas porque você escolhe agir com responsabilidade, amor e propósito. Propor uma solução e se comprometer de verdade não resolverá só o problema imediato, mas também te fará crescer como ser humano, te dará uma força silenciosa, uma maturidade que os outros notarão e respeitarão. E, acima de tudo, te presenteará com algo que não tem preço. A paz de saber que fez tudo o que estava ao seu alcance para construir, curar e seguir adiante. Essa é a verdadeira vitória. E essa vitória começa com uma decisão: ser parte da solução, não do problema. Número 13. Esteja consciente do que acontece em seu corpo. Quando a raiva começa a crescer dentro de você, não é só um fenômeno mental. Seu corpo sente isso antes mesmo de você estar plenamente consciente do que ocorre. Seu coração bate mais rápido, sua respiração fica superficial, os músculos dos seus ombros e mandíbulas se contraem, seu rosto muda, sua postura se endurece. A emoção começa silenciosa, quase invisível, mas rapidamente invade todo o seu sistema se você não prestar atenção. Por isso, uma das chaves para dominar a raiva não é apenas mudar seu pensamento, mas aprender a ler os sinais que seu próprio corpo envia. Estar consciente do seu corpo é como instalar um sistema de alarme antecipado. Quando você detecta a tensão, percebe a mudança na respiração, sente aquele calor interno subindo pelo peito, pode agir antes que seja tarde demais. Você pode frear a reação automática, pode se deter antes de dizer algo que magoe ou agir impulsivamente. Mas para conseguir isso, precisa treinar-se para escutar esses sinais sutis que muitas vezes ignoramos. A ciência já confirmou o poder dessa prática. Pesquisas em mindfulness e regulação emocional mostram que pessoas que desenvolvem consciência corporal são muito mais eficazes para lidar com emoções intensas, como a raiva. Estar consciente das suas sensações físicas não só permite interromper a reação emocional, mas também diminui a intensidade da raiva, melhora a clareza mental e fortalece sua capacidade de agir com sabedoria em situações difíceis. O primeiro passo é simples: atenção plena. Você não precisa fazer uma meditação longa nem se retirar para um lugar especial. Basta aprender a observar seu corpo nos momentos do dia a dia. Note como sua respiração muda quando alguém te contradiz. Sinta a tensão que surge nas mãos quando se sente injustiçado. Observe como sua postura se fecha quando se sente atacado. Essa observação não serve para se julgar, mas para se perceber, porque aquilo que você vê pode ser mudado. Aquilo que você ignora te controla. Quando perceber esses sinais físicos, faça uma pausa consciente. Respire fundo, relaxe voluntariamente seus músculos, solte a mandíbula, afrouxe os punhos. Essa pausa simples interrompe o ciclo da reação automática e te dá um espaço para escolher como quer responder. Você não está negando sua emoção, está canalizando-a de um jeito que protege sua paz e sua dignidade. O estoicismo também nos fala sobre isso, embora com outra linguagem. Marco Aurélio escrevia que devemos ser guardiões da nossa própria mente e corpo, permanecendo atentos a qualquer agitação que surja. Para os estoicos, o domínio de si mesmo começa na consciência. Não se pode corrigir o que não se reconhece, nem governar o que não se observa. Ser dono do seu corpo nos momentos de agitação é um ato de profunda sabedoria estoica. Com prática, essa consciência corporal se torna um hábito. Você não precisa mais se lembrar à força, seu próprio corpo te alerta. Sente o primeiro sinal de tensão e quase automaticamente decide se acalmar. Você não é mais prisioneiro da emoção que sobe como uma onda imparável. Você se torna o surfista que sente a onda, a reconhece e escolhe montá-la com maestria.
em vez de se deixar levar. Imagine por um instante como sua vida mudaria se, toda vez que uma situação te provocasse, sua primeira reação fosse se observar, não explodir. Imagine quantas discussões desnecessárias evitaria, quantos momentos de arrependimento pouparia, quanta energia emocional guardaria para o que realmente importa. Não se trata de reprimir o que sente, mas de conduzir isso com inteligência, colocando a força das suas emoções a seu serviço, não sendo escravo delas. Então, a partir de hoje, faça do seu corpo seu melhor aliado. Ouça-o, atenda seus sinais, permita-se sentir, mas também permita-se escolher. Sempre que detectar a tensão interna a tempo e responder com calma, estará fortalecendo uma habilidade que poucos possuem: o verdadeiro autocontrole. Um controle que não vem da repressão ou do medo, mas da consciência profunda de si mesmo. Lembre-se, quem domina seu corpo, domina sua mente, e quem domina sua mente, domina sua vida. Em um mundo onde a maioria reage sem pensar, você pode ser a rara exceção que age com serenidade e sabedoria. Não porque não sinta, mas porque sabe exatamente como sentir, sem se perder no caos. Essa é a verdadeira força, e essa força começa com um simples ato de consciência: ouvir seu corpo antes que a raiva fale por você. Número 14. Seja seletivo com as pessoas a quem concede sua atenção. Nem todas merecem seu tempo, sua energia ou sua atenção. Não por arrogância, mas porque entendeu que sua paz mental é um tesouro que não pode entregar a qualquer um. Há pessoas que chegam para construir, inspirar e te impulsionar ao melhor de si, e outras que só trazem ruído, drenam seu entusiasmo e plantam dúvidas, críticas e conflitos onde não deveriam existir. Ser seletivo não é ser frio, é ser sábio. Proteger seu interior de influências que, aos poucos, podem envenenar sua visão da vida. Cada conversa, cada interação, cada vínculo tem um preço emocional. Cada vez que abre a porta da sua mente para alguém, você dá acesso à sua energia mais valiosa. Se não for consciente de a quem concede esse acesso, logo se sentirá exausto, confuso e carregando problemas que nem são seus. A vida é curta demais e sua missão é importante demais para desperdiçá-la em relações que só te desgastam. Ser seletivo é um ato de amor próprio. É reconhecer que seu ambiente impacta diretamente seu crescimento, felicidade e paz. Por isso, deve cuidar cuidadosamente de quem deixa entrar em sua vida. Não se trata de julgar ou condenar, mas de observar. Essa pessoa me eleva ou me afunda, me inspira ou me esgota, me respeita ou me usa. As respostas honestas a essas perguntas devem guiar suas decisões. A psicologia moderna confirma essa verdade. Pesquisas sobre bem-estar emocional mostram que nosso círculo social influencia muito nosso nível de felicidade, motivação e até saúde física. Relações positivas funcionam como uma fonte de energia renovável, enquanto as tóxicas são como vazamentos constantes que cedo ou tarde nos deixam vazios. O estoicismo também ensina essa sabedoria de forma contundente. Epicteto dizia que devemos ser tão cuidadosos com nossas amizades quanto com nossa saúde. Nem todos devem ter um lugar à mesa da sua vida, nem todos devem influenciar sua mente ou suas emoções. Os estoicos entenderam que estar perto de sábios, de pessoas virtuosas, fortalece seu caráter, mas cercar-se de tolos ou mal-intencionados enfraquece sua alma, corrompe seu julgamento e perturba sua tranquilidade. Então, como aplicar isso na prática? Comece observando sem filtros, sem justificar comportamentos que você sabe que te fazem mal. Não se apegue a relações por medo da solidão. Escolha conscientemente as pessoas que quer no seu círculo íntimo, aquelas que te respeitam, que celebram seu crescimento e te incentivam a ser melhor sem te esmagar.
Se precisar se afastar de quem só traz caos, culpa ou manipulação, faça isso sem culpa, porque proteger sua paz é proteger sua vida. Não é necessário estar rodeado de centenas, apenas de poucos, mas verdadeiros, cuja presença seja um refúgio, não um campo de batalha. Que suas palavras sejam incentivo, não veneno disfarçado de conselho. A qualidade das suas relações define a qualidade da sua vida. Cuide do seu círculo como cuida da sua mente e da sua energia, como cuida da sua alma. Com o tempo, você notará uma transformação profunda. Sentirá leveza, foco e paz. Terá mais energia para seus projetos, para seu propósito, para seu crescimento. Não perderá tempo com dramas alheios, discussões inúteis ou relações que só te desgastam. E, acima de tudo, começará a viver a partir de uma força interior, de autonomia emocional. Lembre-se, você não é obrigado a carregar a toxicidade de ninguém. Não está aqui para salvar quem não quer se salvar. Está aqui para crescer, amar de verdade e construir uma vida que reflita sua melhor versão. Para isso, você precisa se cercar de quem te impulsiona para cima, não de quem te puxa para baixo. Seja seletivo com sua atenção, proteja sua energia. Sua mente, seu coração e seu espírito agradecerão, porque quando você escolhe conscientemente quem pode entrar na sua vida, você não só protege sua paz, mas constrói um ambiente que te ajuda a ser quem realmente deve ser. Essa é a diferença entre sobreviver e florescer, e a escolha, como sempre, está em suas mãos. Número 15. A gratidão como ferramenta para combater a raiva. Quando a raiva domina você, sua mente entra em um túnel onde só vê a ofensa, o erro, a injustiça. Tudo o mais desaparece. O mundo se encolhe até se tornar aquele momento que irrita, aquela palavra que machuca, aquele gesto inesperado. Mas existe uma forma de abrir uma saída para esse túnel, de retomar o controle sem precisar reprimir o que sente. A gratidão. Sim, a gratidão pode ser uma das ferramentas mais poderosas para combater a raiva, pois força a mudar o foco e, ao mudar o foco, transforma seu estado interno. Quando você está com raiva, o que domina é a sensação de falta. Não me escutam, não me respeitam, não fazem o que deveriam. Tudo gira em torno do que falta, do que não recebe, do que está errado. Mas, ao ativar a gratidão, você passa a focar no que já tem, no que funciona, no que te sustenta. Esse simples, porém poderoso deslocamento desmonta a estrutura emocional da raiva, pois não se pode sustentar a ira num coração que lembra o que é valioso. A prática é simples, mas eficaz. No instante em que sentir a raiva subir, faça uma pausa interna e pergunte-se: por que posso sentir gratidão agora? Talvez por sua saúde, por alguém que te ama, por um teto que te protege, por uma lembrança recente que te fez sorrir. Não importa se a razão é grande ou pequena, o importante é direcionar sua mente ao que nutre e não ao que fere. Quando fizer isso, seu sistema nervoso responderá. A tensão diminuirá, sua respiração se acalmará, sua visão mental se ampliará, permitindo pensar com clareza, falar sem machucar e tomar decisões mais sábias, pois você terá recuperado o centro. A gratidão não elimina o problema, mas elimina a neblina emocional que impede de resolvê-lo com inteligência. A ciência comprova isso. Estudos em psicologia positiva e neurociência mostram que expressar gratidão ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e à regulação emocional. A gratidão reduz a ativação da amígdala, região cerebral ligada ao medo e ameaça, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento, reflexão e decisões. Ou seja, a gratidão não é só um sentimento bonito, é uma ferramenta biológica para recuperar o equilíbrio. O estoicismo também reconhece essa verdade.
Epicteto ensinava que não são as circunstâncias externas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. E uma maneira profunda de mudar essa interpretação é pelo agradecimento. Marco Aurélio dizia que devemos nos lembrar todos os dias das bênçãos que temos, mesmo diante dos desafios, porque a gratidão é uma forma de resistência, uma decisão consciente de não entregar poder à raiva. Aplicar isso exige prática, mas não é complicado. Comece o dia listando mentalmente ou por escrito 3 coisas pelas quais é grato. E diante de um conflito, respire. Lembre-se dessa lista e acrescente um novo motivo para agradecer em meio à dificuldade. Talvez esse conflito te ensine algo. Talvez revele uma verdade antes invisível. Até isso pode ser motivo de gratidão. Com o tempo, a gratidão se tornará um reflexo natural, não uma obrigação. E toda vez que a raiva surgir, sua mente saberá para onde se voltar para encontrar a calma. Porque onde há gratidão, há perspectiva. E onde há perspectiva, há sabedoria. Lembre-se, não se trata de negar a raiva, mas de saber o que fazer com ela. Quando escolher focar no que tem, no que vale, no que funciona, estará se fortalecendo por dentro. Estará cultivando uma mente livre, um coração leve e uma atitude capaz de enfrentar qualquer tempestade sem perder a paz. Isso, hoje em dia, é um verdadeiro superpoder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Significa que está pronto para uma mudança real, profunda e duradoura. Por isso, quero que feche este vídeo reafirmando seu compromisso. Vá aos comentários e escreva novamente, com mais força do que no início. Hoje escolho minha calma. Aconteça o que acontecer, sou estoico. Que essa frase não seja apenas palavras, mas sua nova identidade, pois se chegou até o final, é porque decidiu não reagir como antes. Escolheu dominar sua mente, não ser dominado por ela. E isso te torna imparável.